Londrina é uma metrópole, tem hábitos e serviços de grandes cidades, mas tão perto de nós, a essência do interior do país permanece firme e forte. O jeito de levar a vida nos distritos deixa isso bem claro. A série dos 60 anos da RPC Londrina trouxe ontem alguns dos distritos. Hoje vamos percorrer e conhecer mais um pouco da nossa zona rural. Era assim. Antes de colocar a semente na terra, os agricultores precisavam arar todo o solo mais de uma vez. Foi assim até o início dos anos 90, quando o plantio direto, cultivo sobre a palha da lavoura recém-colhida, se disseminou por todo o estado. Esse tipo de semeadura foi desenvolvido no Brasil ainda na década de 70. Mas os produtores rurais demoraram um pouco mais para confiar no novo sistema. Na década de 80, na zona rural de Londrina, a agricultura ainda dividia espaço com grandes áreas dedicadas ao cultivo do café. A região estava entre as maiores produtoras do estado. Como explica pra gente a Dulcineia Novaes em 1989. O Paraná, um dos tradicionais produtores de café do país, está colhendo nesta safra mais de 3 milhões de sacas de café. A colheita está sendo boa, mas os preços nem tanto. A safra chega ao mercado com os preços em baixa. Aqui no norte do estado, que mais produz café, uma saca de 60 quilos chegou a custar 180 cruzados novos. Hoje, não atinge mais do que 140 cruzados novos. Só para comparar, no ano passado a safra do Paraná não ultrapassou 500 mil sacas, contra as 3 milhões de sacas em 89. Quanto à queda nos preços, naquela época, eles caíram porque havia muito café no mercado. Os estoques nacionais estavam abarrotados. Sem garantia de preço mínimo, muitos cafeicultores que ainda resistiam abandonaram de vez a cultura e se juntaram à turma do Poeirão. Esta foi uma das causas mais recentes do êxodo rural em Londrina. Os distritos que atingiram o maior número de moradores nos anos 70 e 80 perderam parte da população para os centros urbanos. Sem trabalho no campo, as pessoas se viram forçadas a se mudar para a cidade. Em Paiquerê, por exemplo, chegou a ter até agência bancária nesta época. Mas em 1986, nem o protesto dos moradores do distrito impediu o fechamento do banco. Não interessa ao banqueiro se essa comunidade aqui vai ter agora dificuldades inúmeras. Interessa a ele manter o seu lucro. Político também não era bem visto para os lados de Paiquerê em 83. Aqui precisa tudo. Eu só lembro aqui em Paiquerê quando é para pedir voto. Depois esquece. Nem a saúde era bem avaliada. E olha que o posto de saúde de Paiquerê começou a funcionar em 1972 e foi o primeiro a ser instalado na zona rural do Paraná. Observando esta imagem do acervo do Museu Histórico com o meio-fio recém-colocado na rua, há quem possa pensar que o distrito era pouco povoado. Nada disso. Eram quase 5 mil moradores, segundo o censo de 1970. Mas a maioria vivia nos sítios e fazendas, distante da sede, para trabalhar nas lavouras de café. A situação era parecida em Lerroville. O distrito, criado em 1963, na década de 70, já era o mais populoso, se desconsiderarmos Tamarana, que nos anos 90 virou município. O livro Distritos e Patrimônios de Londrina trouxe os números do censo do IBGE de 1970 em Lerroville. Nesse ano, o distrito contava com 12.185 habitantes, dos quais 11.773, 96,62% na área rural e 412, 3,38% no vilarejo. Parte deste rápido crescimento se deve a uma grande tragédia, um incêndio que atingiu dezenas de municípios paranaenses em 1963. Mostramos no programa Meu Paraná. O fogo se alastrou pelo inverno seco e consumiu florestas por todo o estado. Lerroville também sofreu.
Mas depois do fogo, aproveitou as clareiras abertas pelo incêndio para o plantio de cafezais. Pena que a geada negra de 75 acabou com os sonhos de muita gente. Na mesma época, num outro distrito de Londrina, o São Luís, vivia o ex-cafeicultor Luiz Barizon. Mostramos o ofício dele em 2003, ainda pelejando com o café. A família sempre viveu do café, coisa de pai para filho. Você é mais um produtor de café? Ah, pelo jeito vai. Ele reviu a antiga reportagem. Seu Luiz, quem é esse rapaz aqui? Esse de chapéu aí? É. Parece que é eu. Parece? Ele e o filho, que na época tinha apenas 2 anos. Tava mexendo no café, no terreirão, né? O terreirão hoje é ocupado pelas máquinas que trabalham em lavouras de soja e trigo. Café praticamente não tem mais. Dá muita saudade de ver um menino aí desse jeito. Um menininho pequeno. Bonitinho. Bonitinho, gordinho. O filho hoje trabalha em um hospital em Ponta Grossa. É fisioterapeuta. Já seu Luiz, assim como Dona Imaculada, outra moradora do distrito, escolheram São Luís para viver por toda a vida. Nossa, desde 60 eu vivo aqui e gosto daqui. Pretende se mudar um dia? Não. Eu mudei, mas voltei. Voltou porque ela se sente em casa e acolhida. Ah, filha, não tem nem o que falar, porque eu gosto de tudo aqui. Eu gosto do lugar, o ar, as pessoas, para mim tudo é diferente, tudo. Eu não considero mais assim como uma vizinha, um amigo, eu considero da família, todo mundo da família. A gente se transformou numa família. Outro ponto em comum nas comunidades rurais é a religiosidade. Assim estava a Capela do Divino Espírito Santo em 1999, no distrito do mesmo nome. Construída na década de 40 pelos pioneiros espanhóis e portugueses, ela carecia de reforma. O local chegou a ser interditado pelos bombeiros porque o teto ameaçava desabar. A comunidade pressionou e a prefeitura restaurou a construção. Se não é pela religião, é pela boa comida que muitos londrinenses conhecem o Espírito Santo. Assim como em outros distritos, também aqui a gastronomia da roça, com comida simples e saborosa, tira o povo da cidade e leva para o campo. Tirar o povo da cidade e resgatar raízes sempre foi o objetivo das festas rurais. No distrito de Paiquerê, em 2004, 3.000 pessoas foram para a fila, à espera do tradicional almoço à base de frango e derivados de milho. Para matar tanta fome, dados 400 quilos de frango e quase 1 tonelada de polenta. Uma trabalheira para os voluntários. Muito bom, local ideal, a comida é espetacular. As festas rurais perderam espaço, público, quase não existem mais. Mas esse quase aí é duro na queda. Que o diga a turma do Limoeiro. Quando se fala em festa rural, muitos podem pensar que ela reúne a comunidade local, um ou outro morador da cidade que tem alguma ligação com a roça. Não é bem assim. Olha a quantidade de veículos que tem nessa rua aqui, dos dois lados. Lá para cima, pelo menos 700 metros rua acima, tá tomado por veículo. E ali à direita tem mais um estacionamento grande, sem vaga. Agora está retomando, né, essa questão do olhar para o rural, do olhar para os distritos. Eu acho que as pessoas estão saindo um pouco desse meio urbano e procurando cada vez mais esse ambiente. E tem a nossa memória, né? Esse contato com a natureza é muito importante para a gente. Um contato que faz ainda mais falta para quem vive a milhares de quilômetros de distância dos distritos de Londrina. Olha, eu moro no Japão faz 20 anos e eu sinto muita falta disso aqui, de ar puro, de ver os animais, de ver montanha, o pôr do sol.
dessa simplicidade, do sabor da comida do campo. Eu gosto muito, de verdade. Simplicidade que faz bem. Como que você volta para a cidade? Mais aliviada, mais tranquila, mais alegre. Claro que tem a comodidade da cidade, mas você tá numa festa dessa, ao ar livre, fogueira, tá toda essa galera, eu acho que é uma energia, é reconexão, porque você sai, né, daquela selva de pedras, para você vir aqui, o ar é diferente, o céu é diferente, é tudo mais bonito, tudo mais cheiroso, então é roça, gente, é roça. A Deise, uma das organizadoras da festa, vive na roça há muito tempo e se lembra com carinho das reportagens da TV Coroados, hoje RPC. Era o nosso elo com o mundo, né? Porque a gente na área rural, a gente não tem, pelo menos na nossa época, né, de quando a gente era pequena, a gente não tinha muito acesso à cidade, era tudo muito difícil. A gente ia buscar a compra do mês na venda e depois voltava para a lida no campo. Então a TV era a nossa ligação com o mundo de fora, com a cidade, com o que estava acontecendo lá. Hoje, ela se em reconectar o campo à cidade, em relembrar a identidade das pessoas, muito ligada à nossa terra vermelha, ao trabalho nas lavouras, de sol a sol, e a dar valor e ter orgulho da nossa origem. É a nossa tradição, é a tradição de celebrar a colheita, de celebrar a fartura, né, do trabalho, o êxito do nosso trabalho. O orgulho e a honra são nossos de ter vocês sempre ligados aqui na nossa programação e fazendo parte dessa história vitoriosa aí de 6 décadas da nossa RPC Londrina. Daqui a 15 dias, tem mais.